Olá, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa última aula de produto de vetores. Semana que vem começamos o assunto de reta, tá? Então deixa eu tirar aqui meu vídeo. Opa, peraí que eu selecionei a janela errada. Pronto! Então vamos lá, nossa última aula de produtos de vetores. Na aula de hoje vamos estudar produto misto. Então já vimos produto escalar, que é o produto de dois vetores que me retorna um número. Produto vetorial, que é o produto de dois vetores que me retorna um vetor. E hoje vamos ver o produto misto, que é uma mistura de produtos. Então é produto vetorial com produto escalar. E isso vai nos retornar um número também, tá? Que depois a gente vai interpretar geometricamente o que significa esse número. Então, qual é a definição de produto misto? Se temos três vetores, né? Vetor U, vetor V e vetor W, chamamos de produto misto o número real que a gente obtém por essa operação aqui, ó. Eu faço produto vetorial entre dois dos vetores e depois eu faço um produto escalar. Então, aqui no caso, a representação... Deixa eu só pegar uma caneta de outra cor aqui. A representação que a gente faz é essa aqui, ó, pessoal, entre parênteses, tá? U, vírgula, V, vírgula, W. Isso é o quê? É o primeiro vetor produto escalar com o produto vetorial dos dois últimos vetores, tá? E isso aqui vai nos dar um número, né? Porque primeira coisa que eu vou fazer é o produto vetorial. Então, desse produto vetorial vai sair um vetor. Esse vetor, que é resultado do produto vetorial, eu vou fazer um produto escalar com o vetor U. Então, produto escalar de dois vetores vai nos dar um número. Então, isso aqui também vai nos dar um número. O produto misto nos dá um número por causa disso. Tá? Então, a ordem do produto misto é sempre faço o produto vetorial primeiro. Porque depois... não vai fazer sentido para nós fazer produto vetorial entre dois números, né? Se eu distribuísse esse produto escalar aqui dentro, a gente ia fazer depois o produto vetorial entre dois números e isso não faz sentido, tá? Bom, aqui, olha só, eu posso, obviamente, obter o produto misto usando essa relação, mas eu quero tentar mostrar para vocês que o produto misto, ele também vem simplesmente de calcular um determinante, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês, espero que vocês consigam enxergar o porquê que eu posso escrever o produto misto dessa maneira aqui, ó. Então, no fim das contas, eu quero que vocês enxerguem de onde veio isso aqui, ó. O produto misto... y1, z1, ele vai ser o determinante com as coordenadas dos vetores. x3, y3, z3, tá? Então, no fim das continhas aqui, eu espero que vocês enxerguem de onde saiu essa definição de produto misto, essa definição matemática. Mas lembrando que isso aqui, ó, pessoal, sempre é verdade, tá? Sempre vai ser verdade essa relação, só que essa relação eu consigo, ao invés de fazer duas operações matemáticas, né, que é primeiro calcular o produto vetorial para depois calcular o produto escalar, consigo reduzir isso para simplesmente o cálculo de um determinante, tá? Bom, então para que a gente consiga enxergar isso que eu quero mostrar para vocês, eu vou escrever o determinante do produto vetorial daquela forma que eu escrevi lá no produto, no desenvolvimento de Laplace. Vocês se lembram? Que é dividir uma matriz 3×3 em três matrizes 2×2, tá? Então, aqui, ó, eu tenho A11, que multiplica o determinante da submatriz sem a primeira linha e a primeira coluna. Isso é o que temos aqui, ó.
tá? Então, é o vetor unitário I vezes o determinante da submatriz em azul. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o vetor J. Então, temos menos J vezes o determinante da submatriz em verde, né? Que é aquela... o J vai ser o elemento A12 da minha matriz vezes o determinante da submatriz A12. Eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. E é o que temos aqui, ó. E, por fim, nós temos aqui, ó, o A13, que é o vetor unitário K, vezes o determinante da submatriz... Opa, que eu fiz errado aqui, só um pouquinho, aqui. Determinante da submatriz A13, que é aquela submatriz sem a primeira linha e a terceira coluna. Tá? Então, num primeiro momento, eu só reescrevi o nosso determinante de uma maneira que nós já deveríamos estar acostumados a ver. Combinado? Agora, eu vou fazer o produto escalar. Ó, então, produto escalar de U com o produto vetorial V e W. Então, esse aqui é o meu vetor U, de coordenadas x1, y1, z1. Eu escrevi ele na forma de uma soma, tá? Ele não tá na sua forma... Como é que a gente chama? Na forma vetor, na forma analítica. Ele não está na sua forma analítica. Ele está na forma de uma soma de componentes, tá? Então, esse vetor que está escrito na forma de uma soma de componentes, agora eu vou fazer o produto escalar com esse vetor aqui, tá? Percebam, pessoal, que esse termo aqui, ó, vai me dar a componente x do vetor produto vetorial. Essa componente vai nos dar a componente y e o determinante dessa submatriz vai nos dar a componente z, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Então, eu vou agora virar o slide, eu vou copiar essa parte, para que a gente tenha espaço, né? O que a gente aprendeu do produto escalar? O produto escalar, ele vai ser coordenada x que multiplica a coordenada x, porque quando eu fizer i, produto escalar i, isso aqui vai me dar 1, caso contrário vai ser 0. Ele vai ser y vezes y, né? Porque quando a gente fizer j, produto escalar j, isso aqui também vai ser igual a 1, caso contrário vai ser 0. E z escalar z, porque também quando eu fizer k escalar k, isso aqui vai ser igual a 1, e caso contrário, isso é igual a 0, tá? Então, o que a gente vai ter no final? Ó, eu vou fazer aqui, eu vou escrever aqui só o primeiro caso. Eu vou ter x1 que multiplica y2, z2, y3, z3 e produto escalar i. E eu vou ter o mesmo termo para j e para k. Tá? Então, no fim das contas, que é o próximo slide, o que a gente vai obter? A gente vai obter isso aqui, ó. X que multiplica o determinante da submatriz, menos y1 que multiplica o determinante da submatriz, e mais z1 que multiplica o determinante da submatriz. Tá? Então, os vetores unitários, eles somem, porque eu fiz o produto escalar entre os dois vetores, e aí produto escalar de i com i dá 1, i com j, i com k dá 0, j com i, 0, j com j, 1, j com k, 0, k com i e j dá 0 e k com k dá 1, tá? Então, o que eu fiz aqui foi efetivamente calcular o produto escalar entre os dois vetores. E aí, pessoal, olha só. Agora a gente vai dar um passo atrás. Por que a gente vai dar um passo atrás? Porque antigamente, no slide anterior, o que eu tinha aqui era o vetor i
o vetor J e o vetor K. Agora eu tenho as coordenadas do vetor U. Se a gente voltar aqui, eu vou voltar só para ficar bem claro, olha só. I, J, K eram os componentes da primeira linha do meu determinante. Agora, vou voltar lá para o nosso slide. Agora, quem são os componentes da primeira linha? São as componentes do vetor U. Então, x1, y1, z1. Então, com isso, se eu dou um passo atrás, né, eu consigo escrever o produto misto como sendo um determinante só, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Tá? Então, aqui, ó, eu dou um passo, opa, não é baço, é passo atrás. Né? Então, eu volto para aquela representação de determinante que eu tenho, que eu escrevi agora 3 matrizes 2x2 em uma matriz 3x3. Que é o que temos aqui, então, ó. Isso aqui também podemos utilizar para calcular o produto misto entre os 3 vetores. Né? Lembrando que essa expressão que está do lado esquerdo da igualdade, pessoal, ela é a definição matemática. Então, essa expressão, ela segue valendo. A única coisa que eu mostrei para vocês é que a gente pode obter, a gente pode, ao invés de fazer 2 passos matemáticos, né, que primeiro é fazer o produto vetorial para depois fazer o produto escalar, eu posso simplesmente calcular esse determinante, tá? Às vezes, é mais útil vocês utilizarem essa formulação, essa expressão do produto misto, e às vezes, diretamente, eu consigo utilizar a expressão do determinante. Olha só. Então, aqui agora, a gente vai ver, né, como eu disse para vocês, esse produto misto, ele é um número. Se ele é um número dentro do conjunto dos reais, ele pode assumir, em princípio, qualquer valor. Da mesma maneira, né, que a gente viu lá no produto escalar, que quando o produto escalar é positivo, nós temos que o ângulo entre os vetores está entre 0 e 90. Quando ele é 0 é porque os vetores são ortogonais, e quando ele é negativo é porque os vetores, o ângulo entre os vetores são tá entre 90 e 180. Aqui também o produto misto, ele pode assumir valores positivos, negativos ou nulo, tá? Vai nos interessar aqui, num primeiro momento, entender quando é que esse produto misto é igual a 0. O que significa o produto misto ser igual a 0, tá? Então, existem 3 possibilidades. Uma delas sempre vai ser verdadeira, tá? Bom, se um dos vetores é igual a 0, o produto misto vai ser 0. E aí, isso é meio óbvio, né? Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Se a gente olhar a representação determinante, né? Vamos supor que o U seja 0. Nós já vimos que se eu tenho uma linha 0 no meu determinante, o determinante dessa matriz vai ser igual a 0. Né? Então, uma das possibilidades para que o produto misto seja nulo é que um dos vetores é nulo. E aí aqui tanto faz qual vetor vai ser 0, né? Pode ser o vetor U, o V ou o W. Um deles, pelo menos, é nulo.
Segunda possibilidade é que os dois vetores, que dois vetores, pelo menos, sejam colineares, né? Lembrando o que é um vetor colinear. Um vetor colinear é aquele que eu consigo escrever como sendo um número real vezes o outro vetor. São vetores na mesma direção. Certo? Aí, olha só. Vamos apelar de novo para a representação matricial. Se o meu U pode ser escrito como um K vezes V, eu vou ter aqui KX2, KY2, KZ2, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3. E aí, uma propriedade que nós já vimos também, que quando temos duas linhas que são iguais ou proporcionais, que é o caso aqui, né? A linha 1 é proporcional à linha 2, o determinante da matriz é zero. Tá? Então, dois vetores colineares, produto misto igual a zero. Pelo menos dois, né? Se os três forem colineares, obviamente também vai dar zero. E a terceira possibilidade é que nós tenhamos três vetores coplanares, tá? Bom, esse vetor coplanar aqui eu vou fazer um desenho. Vamos supor, o que são vetores coplanares? São vetores que estão no mesmo plano, tá? Então, se esse é o meu plano que tem os vetores U, V, W, se eu fizer, por exemplo, V vetorial W, eu vou obter este vetor aqui, ó. Esse vai ser o vetor V vetorial W. V vetorial W, ele vai ser um vetor perpendicular ao plano. Né? Que essa foi justamente uma das propriedades que vimos, que produto vetorial sempre vai nos dar um vetor que é perpendicular ou ortogonal simultaneamente aos dois vetores, né? Então, se os dois vetores estão contidos no mesmo plano de U, esse vetor V vetorial W vai ser perpendicular a U, ortogonal a U. E aí, quando eu fizer o produto escalar, isso vai ser zero, porque são dois vetores ortogonais. Então, vetores ortogonais. Certo? Então, quando o produto misto é zero, um dos vetores é nulo, dois, pelo menos, são colineares, ou três são coplanares. Outras propriedades, vamos ver agora, tá? Essa propriedade nos diz que o produto misto, ele independe da ordem circular dos vetores. Já vou explicar o que significa independer da ordem circular dos vetores. Aqui, ó. Se eu faço o produto misto UVW, eu vou obter o mesmo resultado, numericamente falando, do que se eu passar o U lá para o fim da fila, né? Então, aqui eu vou ficar com VWU. Isso aqui é ordem circular, tá, pessoal? Eu não posso fazer troca de vetores aleatórios. Eu sempre tenho que passar o primeiro vetor lá para o fim da fila. E eu vou, né? Esse resultado aqui, ele também vai ser igual se eu passar o V lá para o fim da fila. Então, o produto misto de VWU vai ser igual, numericamente falando, ao produto misto WUV. E aí, se a gente passa o W lá para o fim da fila de novo, eu caio no primeiro caso, eu caio aqui, ó. Então, é isso que a gente chama de ordem circular. A gente pega o primeiro vetor, joga ele lá para o fim. Pega o primeiro vetor, joga lá para o fim. Então, se eu fizer essa troca circular, o valor do produto misto é o mesmo. Ok? Agora, se eu trocar dois vetores consecutivos, o
que significa trocar dois vetores consecutivos? Simplesmente inverter a ordem de dois vetores que estão lado a lado, que é o que eu fiz aqui, ó. O V tomou o lugar do U e o U tomou o lugar do V. Então, se eu faço isso, aí eu altero o sinal do produto misto. Tá? Eu inverto o sinal do produto misto. Tá bom? Próxima propriedade, aqui, ó. Se eu tô calculando o produto vetorial de ômega mais R, para depois fazer o produto misto, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. O produto escalar, faltou um sinal de vetorial aqui, vou botar em vermelho só para não ter que apagar, tá? Então, V vetorial, ômega vetorial R. Tá tudo ruim aqui, eu vou para depois não dar... Como diz minha mãe, a preguiça não fez casa de sobrado, né? Então, vamos deixar a preguiça de lado. V vetorial, ômega mais R. Isso aqui, pessoal, então, esse produto misto, ele dá origem a dois produtos mistos, porque como o produto vetorial ele é distributivo em relação à soma, né? Eu posso separar esse produto vetorial aqui em dois. Desculpem. E, consequentemente, eu separo o meu produto misto em dois também, tá? A próxima propriedade, ela diz respeito a um escalar M. Nós já vimos em outros casos, né, que sempre que eu tenho um escalar, esse escalar, ele pode se associar a qualquer um dos vetores, né, porque ele não está mudando a direção do vetor, então ele não vai mudar o resultado final em termos de direção vetorial. Então, esse escalar, se eu tenho um número multiplicando o produto misto, esse número ele pode se associar com qualquer um dos vetores ao longo do meu produto misto. Ou ele pode ficar ali de fora, só urubu-observando, né, as operações matemáticas. Mas, às vezes, isso é interessante, né? Saber que a gente pode jogar com essa constante em qualquer uma das operações é interessante porque às vezes pode simplificar contas, né? Pode simplificar coordenadas de vetores, enfim, tá? Bom, então essas eram as propriedades do produto misto. Agora a gente vai ver uma aplicação que é como eu posso usar a propriedade, que é a propriedade... Eu vou voltar lá no slide, tá? Essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui, ó, que eu chamei de 1C. Letra C, tá? A propriedade de que se três vetores são coplanares, o produto misto entre eles é zero. Como é que eu posso usar essa propriedade para investigar se 4 pontos são coplanares? Bom, se nós temos 4 pontos num plano, com esses 4 pontos eu posso formar 3 vetores, né? Eu posso formar, na verdade, 4 conjuntos de 3 vetores, eu acho que seria isso, tá? Não sou muito boa em combinações, mas eu posso formar alguns pares com 3 vetores, tá? Então, vamos supor que tenhamos os pontos A, B, C e D, e eu formo aqui, ó, vetores, vetor AB, vetor AC, vetor AD, tá? Então, como é que eu posso investigar se esses 4 pontos estão no mesmo plano? Bom, se os 4 pontos estão no mesmo plano, e aqui o meu plano ficou bem fraquinho, pobrezinho, nem está aparecendo para vocês. Se os nossos 4 pontos estão no mesmo plano, os vetores formados por eles também estarão no mesmo plano, né? Então, se o produto misto, né, dos vetores, aqui, ó, AB
AC e AD for igual a zero, os pontos são coplanares. E aqui entendam, gente, que é quaisquer pares, tá? De pontos coplanares. Vou botar o S ali embaixo. Não precisa ser necessariamente AB, AC, AD. Pode ser AB, BC e DA, por exemplo. Quaisquer 3 pares, tá? Se AB, AC, AD for diferente de zero, é porque a gente tem pelo menos um ponto que está fora desse plano. Então, os pontos não são coplanares. De uma maneira geral, né? Pode ser que eu tenha 2, 3 pontos coplanares e apenas um não. Mas, de maneira geral, os 4 pontos em si não são coplanares. Bom, agora vamos para a interpretação geométrica do produto misto. Da mesma forma que tivemos interpretação geométrica lá do produto escalar e do produto vetorial, aqui eu também tenho uma interpretação geométrica, tá? Então, deixa só eu aumentar a espessura aqui do meu... Aqui, ó, vamos supor que a gente tenha esses vetores aqui, ó, vetor V, vetor W, isso aqui é um paralelepípedo, na verdade um cubo, um paralelepípedo, porque não necessariamente... O cubo é quando a gente tem a simetria quadrada, né? O paralelepípedo é quando a gente tem a simetria retangular. Então, se eu falo cubo, eu estou pensando numa simetria quadrada, mas se eu falo paralelepípedo, pode ser retangular, assim como pode ser um cubo, tá? E esse aqui vai ser o nosso vetor U. Bom, então, como a gente viu... Né? Se eu faço aqui, ó, o produto vetorial de V e W, o que eu estou calculando? Eu estou calculando a área dessa base aqui, ó. A gente viu que a interpretação geométrica do produto vetorial vai nos dar a área da base do paralelogramo formado pelos vetores V e W. Então, aqui, a área da base do paralelogramo. Paralelogramo. É esse vetor vermelho aqui, ó. Esse vetor vermelho aqui que eu desenhei é o produto vetorial de V com W. O que acontece quando eu faço o produto escalar desse vetor com o vetor U? Nós estamos fazendo uma projeção na direção do vetor U, certo? Então, quando a gente faz o produto escalar V vetorial W, isso aqui, como a gente viu na primeira aula de produto vetorial, é a projeção escalar. Projeção escalar. Se aqui eu tenho um ângulo θ, aqui peço desculpa para vocês, mas ficou pequenininho o meu desenho, tá? Então, se a gente tem um ângulo θ entre os vetores U e V vetorial W, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a altura H desse meu paralelepípedo, tá? E essa altura H, ela vai ser igual a módulo de U cosseno do ângulo θ. A gente consegue dar uma interpretação para o produto misto, para o módulo do produto misto, que é igual ao volume desse paralelepípedo, né? Porque o que vai ser o volume do paralelepípedo? O volume do paralelepípedo vai ser área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A área da base é o módulo do produto vetorial. Quem é a altura? A altura é
a projeção, né, do produto vetorial, que é aquela... que é o H, que eu estou chamando de H, né? O tamanho de V vetorial é o que a gente chamou de H. Então, isso aqui vai ser módulo do vetor U cosseno de θ, que é a projeção na direção de U, tá? Então, quando a gente junta todas as informações, a gente obtém que o volume do paralelepípedo é igual a módulo do produto vetorial vezes o módulo do produto escalar. E isso aqui, então, vai ser igual, deixa eu aumentar aqui a espessura, isso aqui é exatamente igual, então, ao módulo do produto misto. Tá? Então, da mesma maneira que o módulo do produto escalar era a projeção escalar de um vetor na direção do outro, o módulo do produto vetorial vai ser a área do paralelograma formado pelos vetores V e W. O módulo do produto misto vai me dar o volume, então, desse paralelepípedo, formado pelos vetores U, V e W. Bom, a teoria era essa. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, então, vamos verificar se os vetores são coplanares. O que significa que a gente quer calcular o produto misto entre esses vetores, tá? Aqui a gente só está interessado em saber se o produto misto é zero ou diferente de zero. Só isso que a gente está interessado. Então, se eu fizer o produto misto U, V, W, eu quero saber se esse produto misto é zero ou não. 1, 0, 1, 3, menos 1, 3, 0. Isso aqui é igual a 0 menos 3 mais 0. Pois menos 1, menos 0, menos 9. Então, esse produto misto é igual a menos 11. Como o produto misto deu diferente de zero, é porque os vetores não são coplanares. Pelo menos dois deles, né? Pode ser que dois sejam e um deles não é, em relação aos outros dois, tá? Próximo exemplo. Qual deve ser o valor de M para que os vetores U, V e W sejam coplanares? Então, agora, como a gente quer que eles sejam coplanares, a gente vai dizer que o determinante da matriz é igual a zero, tá? Então, quando eu fizer o produto misto de U, V e W, eu vou impor que isso aqui seja igual a zero, porque eu quero descobrir qual é o valor de M que me retorna vetores coplanares. Então, vamos lá. Então, U, V, W é igual 2M, 0, 1, menos 1, 2, menos 1, 3, menos 1. Isso aqui é igual a 0. Então, aqui, ó, fazendo o determinante, eu tenho aqui, ó, 2 menos 2m e mais 0. Depois, menos 0. Deixa eu só diminuir um pouquinho o calibre dessa caneta. Pronto. Menos mais m e menos
12. E isso aqui tem que ser igual a 0. Então, somando m com m, eu tenho menos m. Somando 2 com menos 12, menos 10. Igual a 0. Daqui sai que m tem que ser igual a menos 10 para que os três vetores sejam coplanares. Então, o nosso vetor u, ele tem que ter coordenadas 2, menos 10 e 0. Se ele for, né, essa coordenada, então, se ele tiver essas coordenadas, os três vetores são coplanares. Próximo exemplo. Sejam os vetores u, v e w, quanto deve valer m para que o volume do paralelepípedo seja igual a 16 unidades de volume. Então, o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto. O módulo do produto misto é igual a 16 unidades de volume. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o produto misto e o módulo desse produto misto vai ser igual a 16 unidades de volume. Tá? Então, produto misto U, V, W igual 3m menos 2, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 2. Isso aqui é igual a menos 6, mais 0, que aqui eu vou ter m vezes 0, e mais 2. Depois menos, aqui, menos 4, né? Então, vai ser menos 4, menos m que multiplica 2, então vai dar menos 2m, e menos 0, tá? Então, aqui, ó, vamos somar. A gente tem menos 2m, isso aqui é igual a menos 2m, menos 10, né? Somando esse menos 6 com menos 4 dá menos 10, com mais 2 dá menos 8. Então, menos m menos 8. Então, o módulo de menos 2m menos 8 tem que ser igual a 16 unidades de volume. Tá? Bom, aqui, ó, a gente tem que lembrar das propriedades de módulo, né? O módulo de x, ele é igual a mais x quando x for maior ou igual a 0, e o módulo de x é menos x se o x for negativo. Então, aqui abre duas possibilidades para nós, pessoal. Esse módulo tanto pode ser, né, menos 2m menos 8 ser igual a 16, como ele também pode ser igual a menos 16. Se eu resolvo ali o vermelhinho, eu encontro que m é igual a menos 12 aqui. Se eu resolvo o azulzinho, eu encontro que m é igual a 4. Então, existem dois valores de m que satisfazem, né, que o volume do paralelepípedo vai ser igual a 16 unidades de volume. Então, eu vou ter o vetor U1, que é o vetor 3 menos 12 e 2. Opa, desculpa, é menos 2, peraí, deixa eu só arrumar. Menos 2, e temos o vetor U2, que é o vetor 3, 4, menos 2. Esses dois vetores, quando combinados, né, de maneira independente com os vetores V e W, nos retornam um paralelepípedo cujo volume é igual a 16 unidades de volume. E nosso último exemplo vai ser uma aplicação também relacionada com o módulo do produto misto, tá?
Antes da gente fazer efetivamente o exemplo, eu vou discutir com vocês a aplicação. Bom, a gente sabe então, né, que 4 pontos não coplanares, eles podem formar um paralelepípedo, que é o que a gente tem aqui quando a gente pega esses 3 vetores não coplanares, tá? Então, para formar 3 vetores, eu preciso de 4 pontos. Então, 4 pontos não coplanares formam um paralelepípedo. Esse paralelepípedo, ele pode ser dividido em 2 prismas triangulares de mesmo tamanho, tá? Que são esses prismas formados quando eu corto o meu paralelepípedo nesse plano mais escuro aqui, ó. Tá? Então, esse plano, se eu cortar o meu paralelepípedo ao longo desse plano, eu vou ter 2 prismas triangulares. O volume desse prisma triangular é metade do volume do paralelepípedo. Isso aqui fica bem óbvio aqui, tá? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse prisma triangular. E aí, isso aqui, pessoal, isso aqui vem lá da geometria espacial, tá? Vocês não têm obrigação nenhuma de saber isso. Eu, particularmente, também fui atrás disso, tá? E eu acreditei no que me disseram. Então, cada um desses prismas triangulares, ele pode ser dividido em 3 pirâmides. As pirâmides, elas não são iguais, mas elas possuem o mesmo volume, tá? Então, essa pirâmide a gente chama de tetraedro, né? Porque ele tem 4 faces. Pelo que eu entendi, lendo qualquer superfície geométrica, né? Qualquer objeto geométrico que tenha 4 faces é chamado de tetraedro, tá? Então, esse tetraedro, como ele é 1/3, né? Cada um dos tetraedros, ele tem volume 1/3 igual ao volume do prisma triangular. E como um prisma triangular tem a metade do volume do paralelepípedo, então o volume desse tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo. Então, como... Eu só queria ver o que tinha na próxima página. Como o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto, isso aqui vai ser igual a 1/6 do módulo do produto misto de U, V e W que formam o paralelepípedo. Módulo. Tá? Então, essa é uma aplicação que a gente pode usar o produto misto para calcular volume do tetraedro, né? Que é a pirâmide aí que vem do corte do prisma triangular em 3 partes de mesmo volume. Então, aqui, ó, sejam A, B, C e D vértices de um tetraedro. O tetraedro em si tá aqui, ó, pessoal, tá? Esse é o tetraedro que os pontos A, B, C e D formam. Calcule o volume do tetraedro. Então, olha só, olhando para a figura, a gente tem que obter os vetores AB, AC e AD. Então, quem é o meu vetor AB? Meu vetor AB vai ser B menos A, que é o vetor de coordenadas 4, menos 2 e 2. Meu vetor AC é o vetor 1, menos 3 e 2. E o vetor AD, que é D menos A, ele é o vetor 5, menos 1, menos 2. Então, fazemos o produto misto, né? AB, AC, AD, isso aqui é igual 4 menos 2, 2, 1 menos 3, 2, 5 menos 1, menos 2. Então, eu vou botar o resultado direto aqui.
o resultado desse produto misto é 36. O que significa, né? Significa que o volume do tetraedro vai ser 1/6 vezes 36, que é igual, então, a 6 unidades de volume. O tetraedro vai ser essa piramidezinha que a gente tem aqui, ó. Vou fazer um amarelinho aqui. Isso aqui vai ser o nosso tetraedro. Tá? Bom. Agora, queremos calcular a altura do tetraedro relativa ao vértice D. Então, a altura do tetraedro vai ser justamente a altura do paralelepípedo de base AB a C, né? Então, essa parte aqui que eu pintei de azul é a base do nosso paralelepípedo, tá? A altura do paralelepípedo vai ser a projeção, né, do produto vetorial na direção do vetor AD, que é o que a gente conhece por produto misto, né? Então, aqui, ó, o que nós temos? Então, aqui, eu vou escrever aqui para que vocês tenham o registro, tá? A altura do tetraedro é... Opa, será, né? Será? A altura do paralelepípedo de base AB a C, que é aquele mesmo desenho que a gente fez. Ó, eu vou voltar lá para que vocês entendam, tá? Vou voltar aqui, voltar. Aqui, ó. Então, vai ser essa mesma altura aqui, ó, pessoal. Esse mesmo H que a gente tem aqui vai ser o de lá, tá? Então, vamos voltar lá. Então, a altura do tetraedro vai ser a mesma altura do paralelepípedo de base AB a C. Então, o que nós temos? Ó, nós temos que o volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. Então, a altura do nosso tetraedro e, por consequência, do paralelepípedo, né, ele vai ser o quê? Vai ser o volume divididos pela área da base. O que é o volume do paralelepípedo? É o módulo do produto misto, o VW. O que é a área da base? É o módulo do produto. E aqui eu botei U, V e W, mas não, tá? Deixa eu só arrumar, porque a gente tá escrevendo em termos de outros vetores. Então, isso aqui vai ser o módulo, o módulo do produto misto, AB, AC, AD, dividido pelo módulo do produto vetorial, então, módulo de AB vetorial AC, que são os vetores que compõem a base, né? Que formam ali o paralelograma da base. Tá? Então, como sempre, a prof deixa pouco espaço, né? Bom, mas esse aqui em cima a gente já calculou, são 36 unidades de volume, certo? Eu vou deixar como tarefa para vocês calcularem o módulo desse produto vetorial. Tá? Então, o produto vetorial em si, AB vetorial AC, ele vai dar o vetor 2, menos 6 e 10. Vocês façam as contas aí em casa.
E aí o módulo desse produto vetorial é raiz de 140 que é igual, então, a 2 raiz de 35, tá? Então, isso aqui vai ser 36 divididos por 2 raiz de 35, que é igual a 18 divididos por raiz de 35 unidades de comprimento. Então, deixa eu voltar para me despedir de vocês. Essa era a aula sobre produto misto. Então, com isso, terminamos a parte de produto vetorial. Vamos ver agora, nas próximas aulas, estudo da reta. Então, pessoal, desejo para vocês uma boa semana. Nos vemos. Até mais.